Quando nós pensamos em conversão, o que normalmente vem à sua cabeça? O que normalmente vem à sua mente? Isso é uma pergunta importante porque ela causa um certo desconforto a algumas pessoas e com certeza trouxe já bastante desconforto a mim. Por quê? Porque eu nunca vim à frente, nunca levantei minha mão, nunca respondi um apelo de ninguém. E até durante algum tempo que a gente fica ouvindo os testemunhos das pessoas, que são testemunhos importantes, são testemunhos válidos, mas que não esgotam toda a experiência religiosa, toda a experiência cristã que nós podemos ter com Deus. Mas às vezes se transforma em uma regra e a gente que não está naquela regra fica não apenas desconfortável, mas até um pouco sem resposta para essa situação. Porque vejam bem, eu nunca respondi um apelo, eu nunca levantei minha mão, eu nunca fui para frente para que ninguém fizesse oração por mim. E aí, eu me converti ou não me converti? Não é? Muita gente fica se perguntando, será que eu me converti mesmo? Eu nunca levantei minha mão. Não sei se você já viu, mas eu já tive a oportunidade de evangelizar com irmãos de outras denominações. Embora eu fosse presbiteriano. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus, uma igreja a quem eu tenho bastante carinho, mas que tem uma outra maneira de pensar com respeito a esses assuntos. E aí eu era adolescente, depois até entrei no seminário e passava as férias lá na casa do meu avô. Depois até de ser pastor ordenado, também passava as férias lá na casa do meu avô. E aí nessas férias eu organizava umas espécies de cruzadas evangelísticas. Não do tipo do Billy Graham, para todo mundo vir lá, não, muito mais simples, sair pegando folheto pela rua. Entrando nas casas, pregando o evangelho, e aí normalmente o que acontecia? Eu pregava o evangelho do meu jeito, aí o irmão assembleando do meu lado falava que, então você quer? Porque eu perguntava, você entendeu? Você quer isso para a sua vida? A pessoa disse, eu quero. Aí a pessoa que estava do meu lado já falava, então levante sua mão. Mas levanta a mão para quê? E normalmente quando a gente ouve as pessoas fazendo um apelo lá na frente, ele fala, levanta a mão para eu saber que você está recebendo Jesus no seu coração. Mas na verdade, para algumas pessoas, levantar a mão não é simplesmente para que o pregador possa ver você se convertendo. Mas para algumas pessoas, levantar a mão significa a própria conversão. E isso na cabeça de uma pessoa que nunca levantou a mão, gera uma dúvida, na verdade. Deve gerar. Pelo menos em mim, quando eu ficava ouvindo determinados discursos, e a bem da verdade nós presbiterianos estudamos pouco a respeito deste assunto, a respeito do assunto da conversão. Se não gerou em todos, pelo menos eu sei que alguns devem gerar alguma dúvida. Será que eu sou convertido se eu nunca levantei minha mão, se eu nunca fiz uma oração de entrega, e se eu nunca fui lá na frente que passou orar na minha cabeça? Pensando que nós teríamos exatamente algumas dificuldades a respeito do plano de salvação, quis o Espírito Santo inspirar o texto que eu convido que vocês abram e leiam junto comigo, Colossenses capítulo 1, versículos 21 a versículo 23, que assim nos diz: E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos já devem ter olhado esse texto e falado o que isso tem a ver com levantar a mão e a Bíblia. Não é? Se você não se perguntou, você não prestou atenção à leitura, porque ao princípio parece que não tem nada a ver. Mas eu gostaria de que olhássemos agora a salvação não sob o nosso prisma, para ver quem está levantando a mão e quem está deixando a mão abaixada. Sabe aqueles movimentos que até entre nós, os presbiterianos, tem? A gente convida um pastor, um pregador, daqueles bem avivado, bem fervoroso, aí a pessoa fala, curva a sua cabeça, agora eu vou convidar quem quiser receber Jesus no coração, e a gente fica olhando para ver quem vai levantar a mão, para quem não vai levantar a mão. E às vezes para algum amigo que a gente convidou, a gente está torcendo para ele levantar a mão e pensar, Deus, que ele levante a mão. Eu gostaria que você não olhasse agora para o plano da salvação
céu, vendo a salvação lá do alto. E é exatamente esse o tema da pregação. A salvação vista do alto. A salvação vista do alto. Para que a gente consiga entender o que acontece quando Deus está salvando as pessoas. A salvação vista do alto. Então vamos ver aquilo que Deus está olhando. E aquilo que Ele está, em razão disso mesmo, revelando na sua palavra. Vamos ver o que Jesus fez. Quem está vendo do alto vê aquilo que Jesus está fazendo. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Já pulei tópico. Volta lá para isso, né? O que Jesus fez. Primeiro você tem que saber como é que você é sem Jesus. Como é que eu sou sem Jesus. Primeiro ponto, não esquece, deleta aí da sua cabeça. Não é o que Jesus fez, é o que, quem somos sem Jesus. Já viu esse negócio? O pastor está com pressa, ele vai comer dos tópicos, já vai direto do 2. É que o esboço está meio curtinho hoje. Quem nós somos sem Jesus? Quem você é sem Jesus? Quem eu sou sem Jesus? Quem nós pensamos ser sem Jesus? Quando a gente fala, e aí eu vou confessar um problema que existe, eu descobri que não existe nem apenas só no nosso país, mas que existe também no nosso país. Quando você chega para um pobre, está só com o dinheiro da comida da semana, e você fala para ele: homem, você é um pecador. O sujeito acha que é até um elogio. Verdade, eu sou um pecador. Mas quando você chega para um rico, lá no consultório do rico, o rico é médico, ou então lá no gabinete do rico, o rico é juiz, ou então lá na casa grande da fazenda, o rico é um fazendeiro, e você fala: o senhor é um pecador. Pensa no homem que se ofende. Gente que se ofende é rico quando ouve falar que é pecador. Mas é. O texto que nós acabamos de ler é: a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento. Quando nós estamos longe de Jesus, a gente não é imparcial, a gente não está em cima do muro. A gente é inimigo de Deus. A gente é estranho. A palavra estranho, que está aqui traduzida por estranho, significa forasteiro, estrangeiro. Nós não éramos da nação do Senhor, nós éramos de outro país e nós estávamos em guerra contra o Senhor. Sem Jesus, nós somos estrangeiros. Sem Jesus, nós somos seus inimigos. Quem não é de Jesus é inimigo de Jesus. Não tem como você permanecer imparcial. Quando nós estamos fora de Jesus, nós somos inimigos dos nossos pensamentos e nas nossas obras malignas. E aqui permita-me ilustrar. A própria experiência do apóstolo Paulo diz respeito àquilo que ele está escrevendo. Lembremos como era o apóstolo Paulo, como nós comentamos lá no nosso grupo de discipulado Alfa. Gente, eu estou... Cada hora eu estou num grupo diferente. Então, eu fico colhendo aqui, outro aqui, parecendo, como dizia aquele outro, o crente beija-flor. Você já ouviu falar em crente beija-flor? Ele colhe um pouquinho aqui, ele colhe um pouquinho ali. Ele pensa num louvor bom, que é o louvor dos batistas, né? Os batistas não louvam bem, né? Então a pessoa louva lá com os batistas, ouve a pregação dos presbiterianos, ora junto com os assembleanos. Pensa no povo bom de oração, é o povo da assembleia, né? Então, e aí é o crente beija-flor. Eu estou mais ou menos do mesmo jeito com os grupos de discipulado. Eu almoço com um, depois eu oro com outro e por aí vou. Pois bem, lá no nosso grupo nós comentávamos a respeito da experiência do apóstolo Paulo, ilustrar exatamente isso. Na cabeça do apóstolo Paulo, ele era a pessoa mais religiosa que tinha. Na cabeça do apóstolo Paulo, a obra que ele estava fazendo de perseguir a igreja era a melhor obra que ele podia imaginar. Ele estava livrando o povo de Deus da maior heresia que ele pensava estar minando o judaísmo, que éramos nós. A heresia era a nossa heresia, na cabeça dele, o cristianismo. Na cabeça dele, ele estava fazendo uma coisa boa, mas como ele estava longe de Cristo, a sua mente era maligna e as suas atitudes também eram malignas. Isso deve trazer a nós pelo menos duas aplicações. Primeira aplicação se dirige a você que ainda não tem um compromisso com Jesus.
E esta palavra é uma palavra forte. É como dizem as Escrituras, uma espada de 2 gumes que penetra na alma. E eu acho que está até mais para um punhal daqueles que você segura assim, você rasga o peito. Porque aquilo que o texto está dizendo é o seguinte: se você não está com Jesus, você é inimigo de Jesus. Não tem como estar em cima do muro. Essas são as más notícias. Notícias terríveis, com certeza. Mas notícias que o apóstolo Paulo, ele próprio vivenciou na sua experiência. Ele achava que estava fazendo a melhor coisa do mundo, mas ele estava pensando errado e agindo errado em razão do seu pensamento. E para você que já tem um compromisso com Jesus, mas você ainda pensa errado e você ainda age errado, há que se questionar se você realmente teve encontro com Jesus. Pensa comigo, você fala do mesmo jeito, as suas conversas são as mesmas de quando você não era um discípulo de Jesus? Os seus pensamentos eram os mesmos de quando você não era discípulo de Jesus? Então, talvez a única coisa que você tenha feito é mudado de igreja, mas se tornar um discípulo de Jesus. Quem roubava não rouba mais, diz o apóstolo Paulo. Quem tinha um coração duro agora perdoa. Quem não amava agora ama. Quem roubava agora trabalha. Quem agia de tal forma era desobediente aos pais, agora é obediente. Quem provocava os seus filhos a ira, agora trata os filhos na disciplina do Senhor, mas com amor, com carinho, com atenção. Percebe a diferença? Quando nós estávamos sem Jesus, a gente era de um jeito. Agora que nós estamos com Jesus, nós temos que ser de outro jeito. Nós não podemos ser iguais. Nós podemos continuar falando palavrão, nós não podemos continuar puxando o tapete dos outros do trabalho. Nós somos outra pessoa. Alguém chegou para Santo Agostinho, bispo de Hipona, dos últimos pais da igreja, célebre escritor, filósofo, teólogo, e a antiga amante dele perguntou: Agostinho, é você? Agostinho, sou eu, fulana, vem até aqui. Aí o Agostinho virava e falava: não, você é mesmo, mas eu não sou mais o mesmo, eu agora sou outro. Será que a gente pode dizer que eu agora sou outro? Sem Jesus nós éramos seus inimigos, nós éramos estrangeiros e nós tínhamos um mau pensamento e um mau procedimento. Isso era o que nós éramos antes. Agora o que Jesus fez? Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, ou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Até aqui, senão eu vou entrar no próximo ponto. O que o texto está dizendo? Que ele nos reconciliou por meio da sua encarnação e por meio da sua morte. Meus irmãos, vamos entrar um pouquinho nos versículos seguintes. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Há um aspecto da nossa vida cristã que normalmente a gente não pensa e que a gente precisa pensar. Quando ele morreu para nos apresentar santos perante ele. Isso é santificação. Isso é a salvação no presente. Ele morreu para que nós fôssemos declarados justos. Isso é a justificação. Isso é a salvação no passado, é aquilo que Cristo fez. E ele também morreu para que pudéssemos ser glorificados. Isso é o estágio final da salvação, é quando ele nos dá a coroa da justiça. É a salvação no futuro, é a glorificação. Mas agora eu gostaria que pensássemos o seguinte, e relacionássemos a morte do Senhor exatamente com esses aspectos da salvação. Para que você fosse declarado justo, ele teve que ser declarado injusto. Para que você se tornasse santo na presença dele, ele teve que ser feito pecado no nosso lugar, no seu e no meu lugar, e morresse na cruz pelos nossos pecados. Para que você fosse e vai ser glorificado com o Senhor, era necessário que ele fosse desprezado, o mais de todos os homens. A sua justificação custou a declaração dele como culpado. A sua santificação custou ele ser feito pecado no nosso lugar. A sua glorificação
custou ele ser desprezado mais que todos os homens, crucificado numa cruz, aquele que é o Senhor dos céus e da terra, foi cuspido no rosto. Aquele que é o Senhor dos céus e da terra foi esbofeteado. Aquele que é o Senhor dos céus e da terra nasceu numa humilde manjedoura, não em um palácio, e ele fez tudo isso por você. Ele foi desprezado para que você fosse glorificado. Ele foi tratado com injustiça, porque ele não merecia, para que você fosse justificado. Ele foi feito pecado para que você fosse santo. Você entendeu o preço da salvação? Por isso ele estava na sua carne, reconciliando consigo o mundo. Por isso é impossível para nós, pelo nosso próprio esforço e merecimento, chegarmos a Deus. Nós não vamos chegar nunca, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Quando você pensa durante o dia, e hoje eu vou fazer só o bem, quando você viu, você já pecou. A não ser que você seja muito diferente de mim, porque eu sou assim. Eu saio de casa e falo, hoje eu vou estar santo, mas santo mesmo. Hoje eu não arranjo contenda com ninguém. A pessoa vai me provocar no WhatsApp e eu não vou responder. Mas dá certo ou não dá? Às vezes dá, mas tem dia que não. Hoje eu não vou brigar no trânsito, não vou achar ruim, não vou reclamar. A pessoa vai sair da direita, para convergir à esquerda, e eu vou glorificar a Deus. Eu vou olhar cada negócio e vou dizer glória ao Senhor, porque eu posso enxergar e eu estou vendo isso tudo. Mas quando eu vejo, eu já chamei o homem de filho de Moabe, filisteu. É uma palavra gospel. É difícil ou não é? É difícil, irmãos. É muito difícil. Se dependesse de nós, nós fracassaríamos. Não estou com isso falando que cada um de nós deve pecar e dando desculpa ao pecado. Mas eu gosto de pecar. Graças a Deus não riscou. Foi presente. Eu não posso chegar em casa com o relógio riscado, né, irmãos? A mulher está dando aula para as crianças, então não vai poder ficar sabendo. Só se alguém contar. Ou se alguém gravar. Muito bem. Voltando, irmãos, permita-nos de contar uma história a respeito exatamente desse negócio da gente tentar se justificar, se santificar e se glorificar. Aliás, glorificar é aquilo que a gente mais faz. O reverendo Timothy Keller, no seu livro sobre oração, conta-nos a história de um grande pregador norte-americano chamado L.A. Torrey. E ele foi pregar em Melbourne, na Austrália. E quando ele estava se preparando para entrar no púlpito, alguém deu um recadinho para ele. De vez em quando, alguns irmãos davam um recadinho para mim, para eu dar aviso no púlpito. Pararam de dar recadinho, né? Eu não sou muito desse negócio de ficar dando recadinho no papel no bolso. E depois eu não tiro. O de visitante, esse eu sempre lembro. Aliás, esse é feito a meu pedido. Mas às vezes o irmão quer dar um recado lá na frente, eu falo, irmão, vamos fazer melhor, vamos pôr no boletim, vamos pôr no WhatsApp, vamos divulgar mais. Às vezes a gente fala, as pessoas esquecem. Então o que acontece? Chegou lá um recadinho, como esse aqui que eu fiz. Aí no recadinho estava escrito o seguinte, permita-me ler para os irmãos. Caro Dr. Torrey, enfrento grande perplexidade. Tenho orado há longo tempo por algo que estou certo de ser da vontade de Deus, mas não sou atendido. Há 30 anos sou membro da igreja presbiteriana e tenho tentado me manter firme todo o tempo. Sou superintendente da escola dominical há 25 anos e presbítero na igreja há 20. No entanto, Deus não responde a minha oração e não consigo entender isso. O senhor pode explicar para mim? Aí o nosso pregador subiu ao púlpito e, aceitando o desafio, disse o seguinte. Ele ainda falou, essa pergunta não é tão difícil de responder. Esse homem pensa, aí ele falou no púlpito, né? Esse homem pensa que pelo fato de ser membro constante da igreja há 30 anos, superintendente fiel na escola dominical há 25 e presbítero na igreja há 20 anos, Deus tem a obrigação
de responder a sua oração. Na verdade, ele está orando em seu próprio nome, e por isso não é respondido. Quantas vezes, irmãos, nós não oramos da mesma forma, e nós chegamos da mesma forma pensando que nós podemos nos reconciliar com Deus por nós mesmos, e nós oramos assim: Senhor, se tu desse um carro para o outro, dê para mim também. Senhor, por que eu, enfermidade na minha casa, eu dou dízimo, eu frequento a igreja, eu vou lá no grupo de discipulado, eu ouço aquele pastor engomadinho reclamando da minha vida, falando que eu tenho que ser mais crente, reclamando que eu tenho que orar mais, reclamando que eu tenho mais a ler a Bíblia. É porque eu não trabalha. Mentira, trabalha assim. Tem gente que você fala: você é pastor, mas você trabalha? Além de ser pastor, eu trabalho em outro lugar, mas pastorado também é um trabalho até cansativo de vez em quando, bastante recompensador, mas às vezes cansativo. E então eu tenho feito tudo isso, por que tu não atendes a minha oração? Às vezes alguém chega para mim e fala: nossa, meu parente se acidentou, mas ele era uma pessoa tão boa. A gente vai a Deus pensando que Deus vai nos atender ou vai nos abençoar porque a gente é bom, ou porque a gente não é tão ruim quanto a Suzane Richthofen, como algum mega traficante, ou como um corrupto político, no mundo político, ou no mundo empresarial. E a gente acha que por isso Deus tem que nos atender. Então, se por isso a gente acha que Deus tem que nos atender, é porque nós estamos orando no nosso próprio nome. Quando na verdade o próprio Deus nos reconciliou, só que Ele faz questão de que nós nos acheguemos a Ele no nome dEle, não no nosso próprio nome. Permita-me fazer uma outra ilustração. E eu vou parcelar também esse sermão em duas partes, como eu fiz da última vez. Imagine que você entra na casa de alguém. Esse alguém te deu uma chave. Aí você tem a chave da pessoa. Aí você entra na casa dela. Você tem uma chave da pessoa porque você é amigo dela. Só que você entra lá porque você precisa de entrar na casa, por algum motivo, por alguma razão. Só que naquela casa existe um dono, que é o pai do seu amigo. Aí você chega, você entra, às vezes para se proteger da chuva, ou para se proteger de alguma coisa que está acontecendo na rua, quem sabe o pitbull. Eu fui almoçar lá na casa e o pessoal me contando história de onça. Ficava olhando para trás quando eu vi um calango, o calango batia nas folhas, não é? Aí eu já pensava: uma onça. Vai que era uma onça andando na rua, e a pessoa entrou na casa, pegou a chave, abriu a porta, e quando fecha a porta, dá de cara com o dono da casa, que é o pai. O que você acha que essa pessoa deveria fazer? Eu estou aqui porque o seu filho me deu a chave. Quando nós oramos, mal comparando, é isso que nós fazemos. Nós estamos falando para Deus: eu estou na tua presença porque o teu filho abriu a porta para eu estar diante de ti. Porque ele esteve no corpo dele e na sua morte me reconciliando contigo. O seu sacrifício é a chave que abre a porta do céu. Vou concluindo essa parte. Semanas seguintes eu vou concluir a mensagem, mas a princípio eu já gostaria de trazer parcialmente a resposta a essa nossa pergunta a respeito de se levantar a mão é essencial. Parcialmente eu já quero dar uma resposta, fica parecendo eleição, né? Resultado parcial, tantas urnas por cento e tal, que nós estamos com mais ou menos 50% do sermão pregado, então 50% da conclusão lá vai. Conversão se trata mais daquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida do que a gente levantar a mão. Conversão se trata mais daquilo que Deus está fazendo na minha vida, Deus está fazendo, do que eu estou respondendo a isso. Conversão está mais ligado ao fato de nós nascermos de novo, e quando uma pessoa nasce de novo, ela é uma criança de colo, e Deus nos coloca no seu colo, e nós vamos
crescendo e ele vai dando o alimento, o leite espiritual, e depois ele vai dando o alimento sólido, e nós vamos crescendo e nós nos tornamos de criança de colo a uma criança que engatinha, e depois nós nos tornamos uma criança que anda, e nós, quando estamos andando, que criança que anda, o que ela gosta de fazer? Enfiar o dedo na tomada, para levar choque e ficar com o cabelo todo arrepiado, não é? Então a gente vai crescendo e a gente vai começando a fazer coisa errada, a gente pensa que não faz, e no mundo espiritual a gente vai fazendo coisa errada e Deus vai nos corrigindo, e quando a gente é corrigido, o que a gente faz? Abre o berreiro e quer brigar com o Pai, e quer brigar com Deus, e fala, não é justo, eu quero botar o dedo na tomada, não é justo, eu quero beber a água do cachorro. Não tem criança que quer beber água do cachorro? E aí Deus vai olhando para nós como se nós fôssemos realmente bebês querendo beber a água do cachorro ou colocar o dedo na tomada. E Deus vai nos protegendo, e Deus vai nos guardando, e Deus vai cuidando de nós. E às vezes a gente vai reclamando desse cuidado. E aí a gente vai crescendo, se torna um adolescente. E quando se torna adolescente, acha que conhece, sabe todo mundo. Acha que sabe tudo. E quando se torna jovem, aí tem certeza, né? Aí realmente eu sei tudo. E conforme vai crescendo, vai descobrindo que sabe muito menos do que achava, até o ponto que você fala, eu não conheço nada do mundo, mas uma coisa eu sei e é gratificante, eu conheço meu Pai, e Ele não deixará eu perder minha salvação, e Ele me glorificará no último dia, e aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo. E aí eu vou entendendo tudo isso, e eu vou caminhando com Ele, e vou aprendendo. Se você não levantou o braço igual eu, nunca precisou levantar a mão, nunca levantei. Fique em paz. O Senhor está fazendo brotar no seu coração e no meu coração a sementinha do Evangelho. Nós vamos crescendo junto com Ele. Ele é o nosso Pai, a gente levantando a mão ou não. E que Deus assim nos abençoe, e que nos permita viver como filhos de fato. Amém.